Então agora vamos dar continuidade à nossa playlist do tutorial do LT Spice e hoje eu quero apresentar para vocês um comando aqui para obter valores e tensões e correntes e tudo mais em circuitos em determinados instantes de tempo, em determinadas frequências, e então vou explicar ele melhor para vocês. Vou começar montando um circuito aqui simples, né? Vamos começar aqui com uma fonte, deixa eu aproximar um pouco. Vamos pegar um resistor aqui também, atalho R, rotaciona ele usando Ctrl R e vamos pegar um capacitor também, tecla C. Vamos colocar ele aqui. Agora vamos conectá-los. Um atalho W para pegar o fio. Vamos conectar aqui, conectar o resistor também. Vamos pegar aqui um GND, atalho G. Vamos aproximar aqui, apertando o espaço no teclado. Vamos escolher aqui um resistor de 1K. Então, botão direito no mouse no componente, ele abre a janelinha. Vamos dar um OK. Mesma coisa para o capacitor, vamos colocar 10 nano. Aqui para a fonte, vamos escolher uma fonte senoidal aqui em avançado. Então vamos pegar um seno de 0 até 1, com uma frequência de 1K. E aí vamos configurar uma simulação transiente aqui. 3 mili, vou colocar 5 mili, tá bom. Aí agora vamos simular. Vamos dar nome também aqui para esse sinal. Vou chamar esse sinal aqui de out, né, de saída. Vamos chamar esse daqui de in. Então vamos editar aqui, in, enter. Ok, vamos pegar a tensão aqui. Opa, vamos simular novamente. Pegar a tensão aqui. Então a gente tem uma tensão senoidal, né, de 1 volt de amplitude. Uma situação muito comum aqui no simulador, né? Você quer fazer uma medida aqui em determinado instante de tempo e aí você não consegue ajustar o cursor exatamente sobre aquela medida. Aqui, por exemplo, eu quero fazer uma em 1.5. Aqui eu consigo um valor bem perto, né? 1.505 ou um pouquinho menos, né? 1.498, mas eu não consigo exatamente naquele 1.5. E aí a gente tem um comando que permite você fazer uma medida exatamente em um instante de tempo, né? Então, para fazer isso, a gente vem aqui em... Vamos clicar aqui. Para deletar esse capacitor, vamos deixar em tela cheia também. Você vem aqui nesse ponto T. Você clica nele e aqui você vai poder escrever um comando para obter um valor, por exemplo. O padrão é você escrever aqui .mes, né, de medida. Aí você vai colocar, por exemplo, você se refere à sua simulação, no caso vai ser uma transiente. E aí você vai se referir você vai precisar dar um nome para uma variável que vai receber seu resultado. Por exemplo, aqui eu vou colocar res1, vai ser o meu resultado 1. Nesse resultado 1, eu vou armazenar, por exemplo, o valor da tensão aqui no out, né? Então, por exemplo, eu vou colocar aqui find, que seria encontre, né? V out, e que eu vou dar um instante de tempo, por exemplo, at igual a 1 mili, por exemplo. Ou vamos colocar 1.5 mili. 1.5. 5. Aí, agora sim. Então aqui ele vai retornar o que? Ele vai retornar uma medida da tensão Vout em 1.5 mili relativa a uma simulação transiente, né? E esse resultado ele vai colocar nessa variável. Aqui você dá o nome que você quiser, por exemplo, quero colocar Vout em 1 mili, quero nomear assim. Você pode também. Só toma cuidado porque aqui você não pode deixar espaço. Então eu vou deixar res1 mesmo.
E aí vamos dar um OK. Aí esse comando aqui vai te retornar a medida. Como que você faz para ver? Você roda a simulação de novo. Você vem aqui em View e aqui em Spice Output Log. E você clica aqui. Então aqui ele vai retornar Vout igual a 0.06 em 1.5 milli. Vamos confirmar isso. Vamos colocar um cursor aqui então. Então aqui ele plotou pra gente, né? Então vamos conferir aqui em 1.5 milli, né? Ele deu algo perto de 62 milivolts, né? Então aqui para ter uma precisão, chegar bem perto desse 1.5 milli, você pode dar um zoom. Para dar um zoom é só você clicar aqui com o botão esquerdo e vir arrastando que ele coloca essa lupinha. Então vamos tentar aqui chegar, ó, eu vou olhando aqui para ver quando que ele chega mais perto do 1.5 possível. Ó, é mais ou menos 58 milli, né? Ou 62 milli. Então a gente vê que o resultado aqui ele é extremamente preciso, né? O trabalho que deu para a gente ficar arrastando aqui o cursor, né, até chegar no valor exato de 1.5 milli, esse método aqui ele te poupa bastante tempo. Outras coisas que você pode fazer aqui é colocar outros tipos de medidas. Por exemplo, eu quero você você clica com o botão direito aqui, aí você fecha essa primeira janelinha e agora aqui. Agora eu não quero, por exemplo, eu não quero saber o valor de Vout em dado instante de tempo. Eu quero saber em que instante de tempo meu Vout é igual a um certo valor. Então vou fazer, por exemplo, então aqui você pode, para fazer esse modelo de medida, né? Quando eu quero saber quando a tal condição é satisfeita. Por exemplo, quando o Vout é igual a meio, né? Então aqui vai ser ponto tran res2 será when, quando, aí v de out for igual a 0.5 e aí a gente vai usar cross igual a 1. E isso vai retornar para a gente o instante de tempo onde Vout igual a meio pela primeira vez. Porque como você tem aqui uma onda que está oscilando, né? Você pode ver que ela vai passar por 0,5 aqui várias vezes. Então, eu estou interessado na primeira vez que ela passa. Eu poderia também, por exemplo, estar interessado na segunda vez. Então, aqui eu vou dar um Shift Enter. Vou copiar essa linha aqui. Ctrl C. Aí aqui, Ctrl V. Aí vai ser o meu resultado 3. E aí, cross igual a 2. Então, ele vai me retornar quando o Vout igual a meio pela segunda vez. Então, vou dar um OK aqui. Vou simular novamente. Então, aqui, View, Output Log. Então, Vout igual a 0,5 pela primeira vez em 9.34, que é 10 a menos 5. E aqui ele é igual a menos 5 pela segunda vez em 426 milha aproximadamente. Vamos conferir isso aqui no gráfico. Ó, a primeira vez que o Vout passa por 0,5 é nesse marcador aqui. Esse primeiro marcador ele está exatamente aqui em 93.3, exatamente ou quase exatamente o que o comando aqui mostra para a gente. E ele passa pela segunda vez aqui em 0.5 em 426 micro, que é bem perto do que a gente conseguiu colocar o cursor, né? 428. Claro que você pode também não ficar restrito a Vout, você pode medir uma corrente, você pode medir uma potência. Então aqui, por exemplo, eu quero saber a corrente nesse resistor 1, né? Então vamos dar um OK. Opa. Vamos clicar aqui, vamos fechar. Deixa eu apagar essas equações aqui. Então vamos colocar lá.
ponto MES, uma simulação transiente, né? Vai ser aqui para mostrar que não preciso colocar, por exemplo, res1, aí eu vou colocar ir1. Então vai ser find, né? Encontre a corrente em R1. Vou colocar aqui at igual a 3.000. Então, vamos dar OK. Você pode testar a equação de simular, então você dá um clique com o botão esquerdo, clica aqui em teste, ele vai te retornar esse valor, né? Então, vamos simular aqui novamente. Vamos dar aqui vamos apagar esse Vout, né? A gente não quer mais Vout, a gente quer a corrente nesse resistor aqui, né? Então, já plotou ali, a gente pegou em 3.000, né? Então, vamos colocar um cursor aqui. Vamos levar ele lá para 3.000. Ó, a corrente é aproximadamente 62 micro, né? Então, Ctrl L, ele deu aqui pra gente exatamente isso, 62,58, né? Relembrando, né, que esse resultado aqui ele é o mais exato, né? Esse aqui é uma aproximação porque a gente não consegue colocar o cursor exatamente em cima do 3.000. Você pode plotar uma expressão aqui dentro também, né? Por exemplo, eu quero a potência nesse resistor, então aqui eu vou colocar ponto .mes tran vai ser, vou colocar pot, o nome da variável, pot aí vai ser find, aí vai ser a potência, vai ser o produto da tensão pela corrente, né? Então vai ser o produto aqui do V de out, né? Que é essa tensão, aliás, a tensão no resistor é a tensão V out V in, né? Então aqui você vai dar um vírgula in multiplicado pela corrente no resistor, né? Então I em R1. E aí eu vou colocar um instante de tempo, vou colocar 3.000 também. É igual a 3.000, vamos ver se está certo. Uma simulação transiente, a potência no resistor vai ser o nome da minha variável, né? Então, encontre o produto da tensão pela corrente em 3.000. Vamos dar OK aqui, vamos simular novamente. Vamos deletar isso aqui e vamos plotar a potência aqui. Então, Alt e o mouse em cima do resistor, ele vai dar potência pra gente. A gente quer em 3.000, né? Então vamos colocar um cursor aqui. Vamos levar ele lá para 3.000, vai dar aproximadamente 3,9 microwatts, né? Ctrl L. Então tá aqui, né? 3,9 microwatts. Outra possibilidade aqui também é você ver valor máximo, valor mínimo, que é uma coisa que a gente faz bastante no laboratório, né? Ah, eu quero tensão de pico, tensão de pico a pico. Então, para fazer isso, a gente tem outro tipo de comandos aqui, né? Deixa eu apagar esse capacitor. Então, vamos editar aqui. Então, vamos supor que eu quero analisar a tensão de saída aqui, o valor dela de pico e o valor de pico a pico. Então, vai ser lá, ponto MES, tran, eu vou chamar de Vout Max. Pode ser. Vai ser max de Vout. Opa, minúsculo. E isso daqui ele vai retornar para a gente o valor máximo de Vout. Ah, eu quero o valor mínimo. Então, deixa eu Ctrl C. Opa. Aqui, ó, você dá só o Enter sem dar o Shift Enter, ele dá um OK, né? E na realidade eu quero ir para a linha de baixo. Então aqui eu vou dar um Shift Enter, Ctrl C, Ctrl V. Agora eu quero o valor mínimo de Vout. Então vou colocar aqui o mínimo.
Aqui, lembrando, é só aqui é a escolha, você que faz, coloca o nome que você quiser. O importante é aqui eu falar que é o mínimo de values. Então, vamos dar um OK. Vamos simular novamente. Vamos deletar isso aqui. Vamos plotar o vout. Então, aqui a gente vê o máximo dele é aproximadamente 1 e o mínimo aproximadamente menos 1. Vamos ver o que esse comando MES retorna para a gente. Então, Ctrl L. Então, aqui, o máximo vai ser 0.99 e o mínimo menos 0.99. E aí você pode fazer uma equação aqui simples para ele já te entregar o valor de pico a pico já calculado, né? Aí a gente pode vir aqui, vamos digitar isso. Aí aqui eu vou colocar uma terceira variável, né? Que vai ser o ponto MES, numa simulação transiente. Ele vai ser vout pp, vout pico a pico. Ele vai ser o seguinte, vai ser um parâmetro, né? Porque agora a gente não está fazendo uma medida no circuito, a gente está fazendo uma operação entre equações, né? Que o valor de pico a pico vai ser o vout max menos o vout mínimo. Então, vai ser o nome da nossa variável, vout pico a pico, ele vai ser um parâmetro que vai ser o vout max menos o vout mínimo. Então, aqui, vout max, Ctrl C, Ctrl V, menos o vout mínimo. Vamos dar um OK, simular novamente, Ctrl L, e aqui ele retorna para a gente. O nosso vout de pico a pico é 1.99, aproximadamente 2. Tem também uma forma mais rápida de você fazer isso, que é pelo comando pico a pico que já existe aqui dentro do simulador. Então você vai dar um ponto MES, aí eu vou colocar vout, pp, vou colocar um P a mais, né, porque não pode ser o mesmo nome desse daqui, né, senão ele vai dar um conflito. E aí vai ser só simplesmente pp, que é pico a pico, e aí da sua variável que você quer analisar. Por exemplo, eu quero analisar vout. E ele já vai retornar para a gente. Então, vamos rodar novamente. Vamos dar um Ctrl L. E aqui ó, ele já retornou numa linha só o mesmo valor que ele retornou aqui. Só Antes, vamos analisar também, por exemplo, a corrente no resistor. Então, você vem aqui. A única coisa que vai mudar é que aqui a gente tem uma corrente, não mais a tensão, né? Uma corrente no R1. Se você quisesse no capacitor, por exemplo, você colocaria I em C1. E aí aqui o nome, né? Por exemplo, vou colocar Imax. Aqui eu vou colocar Imin, que vai ser a corrente mínima, né? Vai ser o mínimo da corrente em R1. Então aqui R1. Aqui fora vem um I, né? Então aqui Imax vai ser o parâmetro. Aqui Imax. Aqui não é Imax, na realidade é pico a pico, né? E pico a pico vai ser igual Ctrl C, Ctrl V, vai ser o Imax menos o I mínimo. Ou de uma forma mais resumida, aqui por essa forma com o PP que já te retorna, né? Então vai ser em R1 a corrente. Vamos simular. Vamos ver se está tudo correto. Simulação transiente. O max é o máximo. O mínimo é o mínimo. Tudo em R1. Pico a pico é do tipo parâmetro, né? O Imax menos o I mínimo. Ou essa forma mais rápida. Então, vamos rodar a simulação. Vamos dar aqui um Ctrl L. Então, aqui ele retorna para a gente esse valor de corrente, né? 6 menos 6. E aqui ele vai ser 125 micro. Vamos ver. Vamos deletar esse vout. Agora eu quero plotar a corrente no resistor.
cursor aqui. Então, nosso valor máximo aqui é 62, mínimo menos 62, pico a pico, aproximadamente 124, né? Ctrl L, que é 125. Então, é uma forma bastante interessante para você validar um experimento, uma simulação, antes de você ir para um laboratório, de repente. Uma coisa que apareceu aqui, não sei se vocês perceberam, é quando a gente faz a simulação, ele aparece aqui esse from to. Então, ele analisa os valores máximos e mínimos. Opa, deixa eu... Aí. Então, ele analisa aqui de 0 até 5 milli, que é todo o intervalo na simulação, né? Você pode restringir esse intervalo, por exemplo, eu quero só de 1 milli a 2 milli. Aí aqui na sua equação você vai colocar um from de 1 to 2. Isso aqui é bastante útil quando você quer ignorar aqui, por exemplo, quando um capacitor, um indutor está carregando, você quer fugir desse problema. Eu vou abordar melhor isso quando eu for fazer o nosso vídeo de principais erros que acontecem em simulações. Aí eu vou mostrar para vocês como que isso pode afetar. Mas basicamente aqui, ó, quando você vem fazer a sua simulação aqui, para fugir de um eventual problema, você só coloca aqui um from igual a 1 milli, e aqui um to igual a 2 milli. Né? Como aqui ele é periódico, então o valor máximo ele vai se repetir, né? Então se analisa num período, em 2 períodos, você já sabe o valor máximo sempre. Então é isso aí.